Então vamos lá, vou colocar aqui. O que tu pode fazer sempre? Pode vir no Google, utilizar o Google para poder aprender. Então, escrever problemas de equações, tá? Então, vou ensinar vocês a pesquisar no Google. Importante. Ok? Então, problemas envolvendo equações de primeiro grau. Tu pode clicar em qualquer um. Um dos mais simples aqui é isso aqui. Por que eu estou te dizendo para fazer esses exercícios aqui do racha-cuca, por exemplo, tá? Com problemas. E tem vários aqui. Tipo, esse aqui é o primeiro. Tenho 2, 3, 4, 5, 6. Como vocês veem aqui, ó, tem até o 9. Tá? Então tem bastante. Qual que é a ideia por trás disso? Fazer esses exercícios e treinar justamente a tua interpretação de texto. Para quem lembra, e foi meu aluno ali no 7º ano, lembra dessa questão que eu coloquei, tá? Lá na Santa Isabel. Pedro e Paulo são irmãos, Pedro tem 8 anos e a irmã é 2 anos mais velha que ele. Somando-se a idade dos dois e dobrando o resultado, tem-se a idade da mãe deles. Quantos anos a mão deles, viu? Ó, como o erro não era meu, ó, a mão deles tem. Então, a mãe deles tem uma certa idade. Daí, a partir disso, a gente pode escrever algumas coisas. Sai daqui, propaganda. Ó, viu? A Juliana disse que lembra. Tem alguns outros certamente dizem que lembram. Deixa eu fechar o Telegram por enquanto. Não vai ficar dando barulhinho. Daí, a partir disso, eu posso fazer uma interpretação de texto. Bom, eu tenho Pedro e Paulo. Eles são irmãos. Beleza. Pedro tem 8 anos. Então, eu já sei a idade do Pedro. E está dizendo que a irmã é 2 anos mais velha que ele. Então, quantos anos tem a irmã? 10. 10. Muito bom. Ou seja, eu tenho que entender que isso aqui não é 8 mais 2. Tem muita gente que escreve 8 mais 2, porque diz que a idade dos dois, né, somando a idade dos dois, daí faz 8 mais 2, achando que a idade da irmã é de 2 anos, e não de 10. Então, esses erros de interpretação, a gente tem que prestar bastante atenção, porque cai bastante isso no Enem, principalmente no Enem. Na URGS nem chega a cair tanto, que é a prova que a gente mais fala, né, do Enem e da URGS, as duas. Mas no Enem cai muito. Você tem que prestar atenção naquilo que está sendo escrito. Então, 8 anos tem o Pedro e a irmã é 2 anos mais velha. Ela não tem 2 anos, ela é 2 anos mais velha, então ela tem 10. Somando a idade dos dois, nós temos 18, 8 mais 10. E dobrando o resultado, fazendo então, dobrando vezes 2, multiplicar por 2, tem-se a idade da mãe deles, ok? Então, quantos anos a mãe deles tem? 36. 36. Bastante simples, isso aí. Ok? Então, nós temos vários, mas vários mesmo. Deixa eu abrir o Telegram aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Depois aqui que eu mandei para o João Pedro, se eu não me engano aqui. Eu É amava esse aqui. fazer esses joguinhos quando eu era menor. O que eu tinha na cabeça? Eu não sei, mas eu amava. É que nem aquela interpretação, vou mostrar aqui uma. Aquelas equações com figurinhas. Vamos ver se aparece. Ó, sabe esse tipo de coisa aqui? Ah, isso eu adoro fazer. Vocês adoram fazer isso aqui, né? Adoro, principalmente no Facebook lá, ou Instagram e outras coisas. Vem e adora fazer esse tipo de coisa, resolver esses probleminhas assim. 3 buchinhas somadas dão 45. Isso aqui é 3x, x mais x mais x igual a 45. A mesma coisa da varinha mágica, etc. E tem vários assim sempre. Isso aqui é equações. Então, se tu treinar com isso aqui, escrevendo matematicamente, ó, essa figura mais essa figura mais essa figura é igual a 45. Então, dá uma letra para ela. Tal, tal, tal. Ah, mas senhor, não gosto de letras. Então, faz o seguinte, toda vez que tu vê uma letra, pensa na banana. Imagina que ela é uma banana, e essa banana representa um número. Que nem tu faz uma atividade aqui. Então, tem justamente esse tipo de coisa que é clássico
que é a interpretação de texto. E a gente tem que treinar a interpretação de texto. Ela é a parte mais importante da matemática. Se tem uma coisa que vai ficar na cabeça de vocês pro resto da vida, não é fazer 2x menos y, mas é saber interpretar. Porque isso vai resultar em todas as outras matérias. Por isso que a matemática ela serve para todas as outras matérias, porque ela é resolução de problemas. Principalmente, assim, tipo, a parte mais importante do Paranauê. Beleza? Opa, e-mail. Daí, nós temos outros exercícios aqui que são um pouco mais fáceis, né? Soma de um número com seu antecessor, etc. Sorveteria aqui, blá, blá, blá. Tem vários outros exercícios que vocês podem fazer. Posso passar esse link para vocês. Eles ficam fazendo isso aí. Por exemplo, deixa eu colocar aqui no chat, ó. A caixa tem um monte. Eu passava o dia inteiro fazendo esses negócios. Peraí, deixa eu mutar o Augusto que os cachorros dele estão latindo. Deu. Diga, Tarsila, não estava vendo. Não, eu falei que quando eu era menor eu passava o dia inteiro fazendo esses negócios. Porque eu amava de paixão as coisas do racha-cuca. Pois é, Daí mas eu chegava, eu vou estudar, mãe. O que tu vai estudar? Não, tô entrando ali, vou fazer meu sudoku, meu jogo de palavras. Então, o Rachacuca é justamente um site que ele tem bastante exercícios de lógica, tá? Principalmente aqui. Amo o teste de Einstein aqui, tá? Esse teste de Einstein amo de paixão. E tem vários testes de lógica e coisa que dá para resolver na lógica. Isso aqui a gente faz na lógica. Mas como é que a gente escreve matematicamente? Então, a parte matemática é justamente como que eu escrevo isso. Aí a gente pode pensar. Então, deixa eu pegar esse texto aqui e abrir aqui para vocês. Esse é o meu carro dos sonhos. O Painter Essentials. New document. Open one. Então, beleza. Então, o que a gente tem a respeito disso? Tá? Vou colocar uma corzinha branca, eu gosto do branco. Vou entrar aqui. Perceba, eu tenho 3 frases aqui, 4 na verdade. Nós temos um ponto aqui, se for separar a vírgula, 5. Tá, ok? Mas, digamos assim, 3 frases praticamente que têm informações válidas para nós. O que eu vou escrever, como que eu vou usar exatamente esse tipo de coisa? Então, Pedro tem 8 anos e a irmã é 2 anos mais velha que ele. Ok. Até agora, eu não tenho nenhuma novidade, digamos assim. Nós só sabemos que Pedro tem 8 anos. Calma aí, deixa eu colocar uma corzinha. Beleza. Então, o Pedro tem 8 anos. E a irmã, que é Paula, tem 2 anos a mais. 10. Ok? Então, se ele tem 8 e a irmã tem 10, diz o seguinte, somando-se a idade dos dois, somando a idade dos dois, e dobrando o resultado. Como é que eu escrevo dobrando o resultado disso aqui? Se eu tenho que fazer a soma primeiro, eu vou ter que colocar um parênteses. E daí eu multiplico isso aqui, se está dobrando, eu multiplico por 2. Tem-se a idade da mãe deles. A gente sabe qual é a idade da mãe deles? Não. Então, é x. Então tá aqui uma equação. Ah, mas senhor, essa equação aqui é bem mais fácil que as normais. Pois é, mas tu tem que começar pelas fáceis. Por isso que eu explico isso lá no 7º ano, para tu poder chegar na interpretação de texto numa difícil e tu se dar bem. Tá? Se tu não treinar antes com as fáceis, não vai dar certo. E daí a gente volta, por exemplo, aqui. A soma de um número com seu antecessor é igual a 49. O que é isso, seu antecessor? Como é que a gente escreve isso? Então, deixa eu alterar isso aqui, vamos colocar aqui embaixo.
Então, como que a gente faz? A soma de um número com seu antecessor. Alguém diz aí. Lá que vocês têm que participar. X mais x menos 1, por exemplo. Por que é x mais x menos 1? Por quê? Ele está dizendo que é um número, a soma, então é x mais um número, x, com o seu antecessor. Como é que a gente escreve o antecessor? É o número que vem antes. Então, se era x o meu número, ele vai ser x menos 1, como a Bia disse. É igual a 49. Olha só, escrevi matematicamente aquilo que eu li. Então, esse é o processo. E daí a gente faria 2x, né? Soma x mais x, menos 1, igual a 49. Aí faz o processo de isolar equações, isolando x. O 1 passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Deixa eu até fazer de outra cor aqui. Tá como menos 1, passa para lá como mais 1. Daí a gente pode tirar aqui. Diga. Quem falou? Aquele x menos 1 não tinha que ser menos x? Menos x? Como assim? É, tipo, tu botou menos 1, não tinha que ser tipo menos x? Tinha que ter um x também. Por quê? Ou é porque é x menos 1? Não O tem. que tá dizendo? É o antecessor, não tá? Então vamos pensar em um número. Me diz um número. 2. 2. A soma de 2 com seu antecessor 1. dá 3, ok? Ok. Agora digamos que eu não soubesse qual que é o número 2. A soma então de um número com seu antecessor. Como é que a gente escreve um antecessor de x? Como é que eu escrevo 1 em torno do 2? Como assim em torno do 2? Eu tenho que escrever 2 alguma coisa. Como é que eu posso escrever ele sendo 1? Dizendo que ele é um antecessor. X menos 1, que nem o outro, pode dizer? Eu teria que fazer 2 menos 1. Não teria que saber para saber o antecessor? Por exemplo, pegar o número 36. Qual que é o antecessor dele? Eu tenho que fazer menos 1, não tem? Sim. Então, eu vou ter que escrever, então, sendo o 1, sendo x menos 1, que seria o 2 aqui, o X é porque menos 1. Exatamente. O x é o número que eu não sei. Então, eu estou somando esse 2 que é daqui, ó, e esse 1, que é representado por todo x menos 1. Certo? Certo. Então, tudo isso aqui seria o valor de 1. E esse aqui é só o valor de 2, que é só o x representado. Então, isso aqui tudo é igual a 3. Eu poderia resolver simplificando isso aqui, né? Fazendo a equação do primeiro grau. Não. Certo? Então, vou voltar ali para o exemplo. Nós tínhamos aqui, então, 49 mais 1, daria 50. Igual a 2x. Termina de isolar, né? 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual... Opa, esse 2 saiu meio fraco. 25. A 25. Ok? Tranquilo, tá aí? E daí nós temos algumas palavrinhas nesse processo de interpretação que são importantes, tá? Que daí foi o material que eu enviei até pro João. Calma aí, já volto. O quê? Peraí, deixa eu ver. Não é que eu cortei, eu passei para outro lado, né? Tô vendo aqui, tá. Então, menos 1 passa para outro lado fazendo a operação contrária. Tava menos, passa fazendo mais. Ok? Não. Beleza, deixa eu ver quem falou ali no chat. Quem não quer um desses, tem problema. 50 menos 1, 49. Não entendi, mas ok. Do carro, senhor. Ah, bom. Ah, tá.
Vamos lá. Então, o que eu passei aqui de material pro João? Que eu posso passar para vocês também. Deixa eu colocar até o link no chat. Não precisa. Daí, acessa quem quer, não estou obrigando ninguém a acessar. Tá? Então, o que ele diz aqui? Ele vai explicar algumas coisas de como posso interpretar os problemas matemáticos. Por exemplo, qual é o número? Se eu começo dizendo assim, ó, eu quero saber x é igual a quanto? Eu já sei que eu vou ter alguma coisa de um x igual a quanto. E quando aparecem algumas preposições, né, de português aqui, a gente tem de, da, do. Então, quer dizer que pode ter algum tipo de operação de multiplicação ou de outras coisas. Por exemplo, quanto vale 2/3 da sua idade? Isso aqui quer dizer que eu vou ter que multiplicar 2/3 pela idade. Por exemplo, 21, né, vezes 2/3, etc. Ou então, 1/4 de 120. Eu vou ter que multiplicar essa fração. Ou então, porcentagem. 40% de tanto. Né, 10% de 500. Outras coisas como dobro, triplo, metade, terço, quarto, tá? Terça parte, quarta parte e assim por diante. Tudo a gente pode escrever isso matematicamente. 2x, 3x, 4x. Alguns verbos são importantes para poder saber quais são as operações matemáticas ou se a gente está falando de igualdades. Por exemplo, aqui, ó, tanto é igual ou eles têm juntos ou equivale. Por exemplo, Carlos e João têm juntos 50 anos. Então, uma soma que dá igual a 50. Rodrigo tem 10 anos a mais que Marcelo. Como que a gente escreve Rodrigo tem 10 anos a mais que Marcelo? Em equação. Vocês têm que lembrar que equação é ação de igualar. Então, eu tenho que dizer que o Rodrigo e o Marcelo são iguais. Como que eu digo que o Rodrigo e o Marcelo são iguais? Se o Rodrigo tem 10 anos a mais. Eu posso fazer ou assim, deixa eu colocar aqui pro lado, ou eu posso fazer assim, ó, o Rodrigo tem 10 anos a mais que o Marcelo. Então, ou eu tiro 10 anos do Rodrigo e digo que é igual ao do Marcelo, ou então o Rodrigo vai ser igual ao Marcelo, só que o Marcelo vai ter que somar mais 10 anos para a gente poder dizer que eles são iguais. Por isso que é tão importante entender que equação é ação de igualar. Certo? Então, isso aqui pode ser escrito das duas formas, igual. Então, o menos 10, se eu passo para o outro lado, ele não ficaria mais 10? E daí ele sai daqui exatamente igual a de baixo. E vice-versa. Se eu faço o 10 que está fazendo mais para o outro lado fazendo menos, ele ficaria então aqui menos 10. Exatamente igual a de cima. E assim por diante. Então, eu sempre posso utilizar a matemática para poder escrever aquilo que eu quero. Né? Até existem várias pessoas que dizem, mas daí é mais em estatística, né? Que eu posso utilizar os números para dizer o que eu quero. E isso é extremamente verdade. Será, o verbo será também quer dizer que é igualdade, equivalência, etc. Soma, diferença, produto e quociente. Tem gente que não sabe o que é produto. Que produto quer dizer multiplicação. E isso não estou falando de vocês, eu estou falando de pessoas adultas que já passaram pela escola. Então, aí que entra uma coisa extremamente importante, saber o que é soma, adição, diferença, subtração, produto, multiplicação e quociente, divisão. Ok? Antecessor e Contigo não tem consecutivo. essa coisa. Contigo ou a gente sabe ou a gente se ferra. Na verdade, Soma. ou vocês sabem ou vocês vão passar dificuldade no futuro. Então, eu prefiro que vocês, né, sofram agora. Ô, Sora, é soma e o quê? Volta lá pra cima pra me copiar. O material tá aí, eu te passei o link, tu pode acessar depois. Aí, eu só me anotado. Ah, tá, sim senhora. Ó, soma, diferença, produto, quociente. Produto consciente, beleza. Beleza? Então, o antecessor e consecutivo,
consecutivo é o próximo, tá? Então é x Sucessor. mais 1. Ou sucessor também, como disse, tá? Antecessor, ou anterior também, x menos 1, tá? Então isso já caiu algumas vezes em alguns exercícios de Enem. De URGS praticamente não, mas de Enem já caiu. Antecessor, sucessor, etc. Principalmente cai em questões que vocês vão ver no primeiro ano do ensino médio, ou seja, ano que vem. Se tudo der certo e a pandemia parar, né? Esperança é o último que morre. Vocês vão ter uma matéria chamada progressão aritmética e progressão geométrica. Vocês vão ter daí os termos anteriores e os termos sucessores, por exemplo. Progressão geométrica é o que dá, por exemplo, as nossas equações exponenciais, que seria justamente o que a gente está vendo aí no gráfico da pandemia do coronavírus. Diga, Kimberly. Tem como a gente ter que repetir esse ano por causa do corona e tal? Acho difícil. Ai, que bom. Acho bem difícil. Oposto e inverso, eles são mais raros de aparecer, tá? Oposto quer dizer que seria um negativo, que a gente está falando, e o inverso seria quando a gente fala da... Como é que eu vou mostrar isso para vocês? O inverso seria isso aqui, ó. Digamos que eu tenha x, certo? O inverso dele é x elevado a menos 1, que a gente diz. Tá? Mas é raro vocês verem essa escrita. X seria a mesma coisa que x sobre 1, certo? E já o x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Tá? Então, o inverso é rarinho de aparecer, não aparece muito. Tem que ser sempre menos 1. Quando estiver falando de inverso, é sempre menos 1. É disso que eu estou falando. Por exemplo, se eu pegar o número 2, qual que é o inverso de 2? É 2 elevado a menos 1. Nossa. Tá? O inverso é isso. Interessante. Tá? O inverso de um número seria isso. Tá? Vou apagar isso aqui, porque ele não é necessário. Beleza? Então tá. Vimos isso, vimos esse resuminho. Passei para vocês. E daí, dei esses exercícios. O que mais? Ainda temos alguns minutos aí. Que a aula eu vou fazer de 50 minutos hoje, vai ser curtinha. De certa forma, não muita coisa. Ah, sim, tá. Deixa eu ver. Alguém mandou uma coisa importante? Tá, tem algumas coisas ali. Aí tu pode colocar aqui no Google, né? Vamos lá, ensinar de novo como é que se pesquisa no Google. Problemas, equações do segundo grau. Ah, que ótimo telefone. Fazendo propaganda. Chique essas pessoas que atendem telefone pra propaganda. Aqui em casa a gente atende pra dívida que nem é nossa. Pra dívida de algum cara que seja. Pra dívida de um cara, de uma mulher que a gente não faz a menor ideia de quem sejam. É bem assim. Ligam pro telefone aqui de casa há mais de 10 anos. Tá, finalmente parou de tocar. Eu mutei pra vocês não ficarem ouvindo, mas eu não ia entender, muita mão, é só propaganda. É sempre assim, quero te vender alguma coisa. Pra variar. Tal pessoa se encontra? Oi? Não, também tem aqueles que ligam pra tal pessoa se encontra e a pessoa nem existe. Sim. Eu vi. Tem isso. Aqui, pra vocês terem ideia, o número é 3. Não vou falar porque tá no YouTube, mas tipo, ele termina com 2 números e os 2 números invertidos, tipo, sei lá, 8648 seria 4886, sabe? É exatamente o número do posto. Então, que tem gente ligando aqui que confunde os números, principalmente senhorinha, que dá pra perceber pela voz, é um monte. Bah, você não faz ideia. Enfim, faz parte. Então,
Nós temos aqui alguns exercícios, tá, de equação do segundo grau. Isso aqui são problemas de equação do segundo grau. Vocês estão vendo ali embaixo aqui, ó, solucione a equação biquadrada. Biquadrada é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Faz exatamente igual, não precisa ficar louco. Sir, expoente 4, não. Ele faz exatamente igual equações do segundo grau. Exatamente igual. Ele tem uma única diferença. E eu vou explicar isso essa semana ainda, tá? Mas é uma única diferença. Vamos lá, então. O que eu posso fazer, por exemplo, quando eu estou falando aqui? O quadrado da minha idade menos a idade que eu tinha 20 anos atrás é igual a 2000. O quadrado da minha idade seria a minha idade, que eu não sei, x ao quadrado, menos a idade que eu tinha 20 anos atrás, então, x menos 20, é igual a 2000. Então, eu tenho aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, x ao quadrado, menos a idade que eu tinha 20 anos atrás. Então, perceba, ó, a idade que eu tinha 20 anos atrás era x menos 20. Então, eu tenho que colocar um parênteses, porque esse menos vai alterar o sinal. Então, perceba o quanto é importante. Deixa eu até dar um zoom, que pode estar ruim para vocês enxergarem. Então, x ao quadrado aqui, menos, porque ele diz menos a idade que eu tinha 20 anos atrás. A idade que eu tinha 20 anos atrás. Então, menos é uma coisa. A idade que eu tinha 20 anos atrás é outra, que seria x menos 20. Então, interpretação de texto, gente, é prestar atenção em cada detalhezinho que está escrito. Por exemplo, vamos fazer aqui agora a número 2. Uma tela retangular com área 9.600 centímetros quadrados tem de largura 1,5 a sua altura. Como que a gente escreve isso? Bom, a largura é exatamente 1,5 a altura. Então, vamos chamar de x a altura. Vamos imagina na mente. X é a altura. A largura seria exatamente 1,5, então 1,5, o valor da altura. Ou seja, x é a altura, largura vai ser 1,5 vezes x. E está dizendo que a área é isso. A área não é sempre base vezes a altura, né? Largura, então, vezes a altura. Então, seria x vezes 1,5x. Vamos ver se é isso. Ó, x vezes 1,5x. Então, tu pode pensar, muitas vezes, pegando esses exercícios que já estão resolvidos e treinar a tua interpretação de texto. Mas vocês têm que estudar. Não tem como aprender se tu não estudar. Tá? Não tem de jeito nenhum. Pode deixar aqui no bate-papo? Posso colocar também. Vamos ver. Tem 2 pessoas que falaram no chat. A Hermenete está falando por isso, estou saindo toda hora. De buenas. Vai estar depois no YouTube, vocês podem acessar, tá? No YouTube ou no próprio Ô, só, pega esse link no negócio. Coloquei já no chat. Calma. Apreciado. Ok? O triplo do quadrado do número de filhos de Pedro é igual a 63 menos 12 vezes o número de filhos. Esse aqui é clássico, né? Simples. E, entre outras coisas. Essa aqui é um pouquinho mais interessante, a número 4. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. De outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi ao valor unitário de cada lanche. Olha que confuso, né? Se tu lê a primeira vez e tu entende, tu é praticamente um gênio, tá? Porque tem que ler com calma. Aí que tá a prática. Quando chega lá no Enem, geralmente tu lê 1, 2 vezes, até os professores de cursinho dizem assim, se tu tiver que ler uma terceira, passa para a próxima. Porque o ideal é sempre fazer as mais fáceis primeiro, que tu leia 1, 2 vezes no máximo, tá? Então, é sempre assim. Então, comprei 4 lanches a um certo valor unitário. Então, primeira coisa que eu posso entender só dessa frase. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. Deixa eu abrir um novo aqui para a gente poder escrever. Ok.
Aí vamos colocar aqui, ó, dividir a tela em duas. Aí a gente pode fazer e escrever aqui. Então, beleza. Vamos lá. Comprei 4 lanches a um certo valor unitário. O que eu poderia entender disso? Primeiro, comprei 4 lanches vezes um certo valor em dinheiro. A gente pode chamar, então, de V, de valor. E eu vou pagar uma quantia. Vou chamar essa aqui uma quantia total, certo? Que essa quantia total seria exatamente o quanto eu vou pagar de total. 4 vezes o valor unitário. Sei lá, se for R$2, eu paguei uma quantia total de 8. E assim por diante. Então, a gente pode escrever isso de cara. De outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário. Então, outro tipo de lanche, mas com o mesmo valor unitário, mesmo V. Ok? A quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Então, a quantidade comprada foi exatamente igual a isso aqui. Foi um certo V também. Se é o mesmo valor, eu posso dizer que são iguais V e V. Certo? E isso é igual a um certo que uma quantia também. Paguei com 2 notas de... Opa, aqui não está aparecendo tudo. De R$100. Paguei com 2 notas de R$100 e recebi 8 de troco. 2 Só notas 8? de 100. Pois é, né? É um lanche de rico isso aí. De burguês. Eu não comprava. Salmão. Ok? Então, O lanche 2 do notas de... Eu sabia que alguém ia dizer. Isso daí é o que eu uso comer todo café da manhã. Então, 2 notas de R$100 é R$200, certo? Certo. E recebi R$8 de troco, então tiro 8, vai dar 192. Compreendido para todo mundo isso aí? Uhum. Então, o valor que eu paguei disso aqui é um total. Só que foi essa quantia mais essa quantia, certo? Então, se eu somar isso mais isso, por exemplo, 4V mais V vezes V, tem que dar quanto? Tem que dar 192. E olha o que a gente tem aqui. Equação de segundo grau. Está montado a partir do que a gente leu. É de segundo grau, sim, porque V vezes V vai dar V ao quadrado. Tá. Mais 4V aqui. E esse 192 que faz mais pode passar para o outro lado fazendo menos, né? Então, até vou colocar aqui. Então, igual a 0. Então, ele faz menos 192. E daí eu tenho valor de A, sempre junto com o número que está ao quadrado. B, sempre junto com o número que tem o expoente 1. E o C, sempre o número sozinho. O 0 foi porque eu passo 192 para o outro lado. Daí fica nada do outro lado, né, Kimberly? Fica só o 0. Tá certo. Ok? Vou ver o chat aí, as pessoas estão falando. Tu vai fazer Bhaskara? A princípio, teríamos que fazer. Eu não vou chegar a fazer porque a gente está falando mais de interpretação, tá? Básica vocês podem fazer a partir daí. Como é que a gente sabe quando tem que fazer Bhaskara? Até agora eu não entendi isso. Vai chegar uma hora que vai precisar da Bhaskara. Eu não ouvi tua pergunta, Kimberly, na verdade. Quando é que a gente sabe que tem que fazer Bhaskara? Quando tiver esse formato, tá? De V ao quadrado, principalmente, tu vai ter que utilizar a fórmula de Bhaskara ou algum outro método de resolução. Daí nós temos o método da fatoração, tem o método de fator comum em evidência, para caso eu não tenha o valor de C. Tem o método de só isolar a letra, que seria quando eu não tenho B. Depende daí, tem vários métodos. Bhaskara é só um tipo de método. Só que ele é o método mais comum e que resolve todas elas. Entende? Daí as pessoas às vezes preferem, eu prefiro decorar a Bhaskara do que, sei lá, ficar vendo quais são todos os outros tipos. Claro. Deixa eu ver. Vitória. Mas, senhor, nas provas vai cair questões com velocidade média e essas coisas? Ou só questões parecidas com essas, que são mais fáceis? Com essas, eu digo aqui, seriam essas daqui do Matemática Didática. Tá? O do Rachacuca era da equação do primeiro grau, que eu só dei de exemplo para vocês treinarem. Ok? Agora, essas daqui do Matemática Didática, que é o segundo link que eu coloquei, o terceiro, Quem na é verdade, Tati? né?
Não sei. Esse terceiro link do Matemática Didática, sim, seriam questões que poderiam cair na prova. Pode cair do Enem? Se cair, vai cair uma questão, porque eu tenho que começar a preparar para vocês. 1, 2 questões de nível médio a fácil. Até porque as questões do Enem, nem todas foram difíceis. Teve várias pessoas que conseguiram resolver. E com facilidade. Aí que tá. Eu vou sempre colocar uma prova com nível fácil, médio e difícil. Quem que vai acertar as difíceis? Aqueles alunos que têm facilidade para matemática. Tá? Então, a prova ela é para ser justa. É para todo mundo conseguir tirar 7. Tá? A média. Mas quem vai tirar 10 daí, eu preciso fazer questões justas também para eles, né? Para todos os alunos da turma. Eu não posso fazer uma prova justa só para todo mundo tirar 7. Não, tem que também fazer uma prova justa para os alunos que vão ir além, que, sei lá, um dia, quem sabe, vão trabalhar com matemática, irem além. Senão, não estou exigindo deles e nem estou querendo que eles sejam melhores, né? Tem que lembrar que tem mais de 30 alunos na sala para isso. Aí tem que ter uma questão difícil do Enem, 1 ou 2 questões, ok? Então, essa é a pergunta. E por que caiu velocidade, no caso? A velocidade tem a ver com física, mas é uma fórmula matemática, totalmente matemática. Porque velocidade é o quê? Quilômetros por hora, por exemplo. O que é? É distância dividido por um tempo. Então, é matemática. Mas eu só aprendi isso em física. Porque até agora, tu nunca tinha visto, né, a parte de velocidade, a parte de aceleração. É para isso que a gente começa a ver no 9º ano física, para poder encaixar isso com matemática. Justamente agora a gente vai fazendo o encaixe, vai entendendo, porque vocês estão tendo uma pequena noção do que é física, tipo, bem pequena. Vocês já aprenderam aceleração em física? Estamos aprendendo. Aceleração, que é... A igual a distância dividido pelo tempo ao quadrado, alguma coisa assim, né? Metros por segundo ao quadrado, por exemplo. É distância dividido pelo tempo ao quadrado, isso. Então, a aceleração é uma coisa que vai cair a equação do segundo grau. Tu vai precisar fazer a equação do segundo grau, às vezes, para vocês terem uma noçãozinha. Por isso que é importante... Resumo da história, matemática nos persegue. Vai estar na vida de vocês, né? Porque aquelas da OBMAP tinha conteúdo de física e tal. As da OBMAP não é conteúdo de física, né? Que nem eu disse. É matemática. Mas que vocês já estão vendo. Não é nada fora do comum. Prefiro o Bhaskara, que é mais difícil. Beleza. Então, gente, por hoje é só, tá? Não vai ter mais muita coisa. Eu até tinha um link que eu gostava de colocar. Como interpretar problemas de equações de segundo grau, que eu tinha deixado no outro... Agora eu não vou lembrar onde é que tá. Deixa eu ver se eu consigo achar. Interpretar problemas, equações do segundo grau, só matemática, porque foi nesse site que eu vi. Temática. Isso, esse aqui, ó. Sempre sigam essa sequência prática aqui. Estabeleça a equação do sistema. Então, foi a primeira coisa que a gente pegou. Ó. Escrevemos aqui exatamente quantidade, valor, igual ao valor unitário, que é o V, vezes a quantidade de itens que eu comprei, que era 4. Então, eu vou ter que pagar um valor, uma quantia de novo, e multiplicar o valor de V vezes o valor de V, porque está dizendo que é o mesmo número. Ana Luísa levantou a mão, pode falar, tá? E depois a gente tem a equação de segundo grau. Então, primeira coisa, faz isso. Escreve a linguagem matemática. Segunda, resolve, através do processo aqui seria Bhaskara.
Interpreta as raízes encontradas, é a última parte para ver só se os números são positivos, são negativos. Por exemplo, se der um resultado aqui negativo, não pode ser, porque a gente não tem valor negativo de dinheiro. Tá? Quando a gente fala até de crédito e etc, até vai, mas a gente não é o caso. Estou falando que eu comprei alguma coisa, então não pode ser negativo. Ok? Então, é simplesmente isso, gente. Estabelecer a equação, tá? Para a linguagem matemática, que é a parte mais complicada. Resolver é simples, interpretar a última parte é também bastante simples. Beleza? Fala, Ana Luísa. Tinha levantado a mão. Ó, foi sem querer? Beleza. Põe o link desse? Põe também. Ok? Então tá todos os links aí. Tem até equação aqui fracionária. Umas explicaçõezinhas. Tá? Com sistemas aqui, ó. Sistemas importantíssimo vocês saberem. Isso aqui cai no Enem bastante. Principalmente com questões de área. Tá? Principalmente com questões de área. Eles gostam de colocar área e perímetro e misturar os dois. Daí dá uma equação de segundo grau. Ok? Tudo que vocês tiverem de dúvida, manda no Telegram, manda por e-mail. Procura. No Discord, eu estou geralmente lá durante as tardes. Online, no caso, né? Não quer dizer que eu esteja numa sala em si. Às vezes eu fico nas salas esperando vocês. E era isso.